Será que as empresas do Simples Nacional estão sujeitas à retenção do imposto para dividendos e lucros acima de R$ 50.000? Isso tem gerado bastante dúvida aí no meio da comunidade contábil, da comunidade tributária. Eu vou explicar para vocês tudo que nós sabemos até agora nesse vídeo. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, sou Gabriel Rabelo, fundador do Contabilidade Facilitada e da Faculdade Brasileira de Contabilidade. Se você quer se preparar para o novo Sistema Tributário Nacional, toque no link que está aqui na descrição desse vídeo e fale com o nosso time para conhecer a nossa pós em reforma tributária e prática fiscal. Mas vamos lá. Esse vídeo ele não costuma ter muita edição, gosto de chegar aqui, falar tudo o que eu estou pensando e depois eu quero ouvir a opinião de vocês no comentário, tá? Deixa aqui depois o que você acha sobre isso. Vamos aqui para a tela para a gente entender do que a gente está falando. A gente sabe que o governo editou essa legislação aqui, 15.270, teve uma coletiva de imprensa, no qual essa lei ela foi sancionada, foi publicada no Diário Oficial no dia 27, aqui ela é datada de 26, mas foi publicada no dia 27. Essa legislação, ela trouxe a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que na realidade é uma redução do imposto, a tabela progressiva não foi alterada, para quem ganha até 7.350 tem mais uma pequena redução ali, ela vai diminuindo a redução de imposto. Para quem ganha mais de 7.350, não teve alterações. Só que para compensar, né, essa isenção, essa diminuição de imposto nessa faixa inicial, existiram dois mecanismos que são importantes que você saiba. O primeiro é a retenção sobre lucros e dividendos, o outro é o imposto de renda pessoa física mínimo, tá? São coisas que se complementam, se conversam e que está gerando bastante dúvida porque nós não temos clarezas sobre alguns pontos. E aí, grande parte das pessoas está em dúvida porque grande parte das empresas do Brasil são do Simples Nacional, se essa regra se aplica a empresas do Simples Nacional. Por quê? Porque quando a gente vem aqui para a Constituição Federal, a Constituição Federal fala o seguinte: cabe à lei complementar. Olha só o artigo 146. Aqui, inciso 3. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte. São as empresas do Simples Nacional, beleza? E quando a gente vem aqui na 15.270, quais leis ela alterou? A 9.250, que trata do imposto de renda pessoa física. A 9.249, que trata do imposto de renda pessoa jurídica. Ela não alterou a Lei Complementar 123. Por quê? Essa legislação aqui é uma legislação que nós chamamos de lei ordinária. O que é uma lei ordinária? É uma lei que ela precisa de um quórum simples para ser aprovada. Basta a maioria dos presentes. Essa lei ela é aprovada pelo Congresso, votada ali nas duas casas, etc., seguindo todo o rito. A lei complementar, ela tem um processo um pouco mais burocrático. Então as pessoas falam, então a lei complementar ela vale mais do que a lei ordinária? Não, porque não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Isso a gente estuda lá quando a gente está aprendendo direito constitucional. Eu estudava direito constitucional quando eu estudava para auditor fiscal, hoje estou de licença do meu cargo de auditor fiscal, mas já estudei muito direito constitucional na minha vida. Então você aprende que a lei complementar e a lei ordinária, elas não têm hierarquia, mas são competências diferentes, porque a Constituição fala, como eu mostrei para vocês, os casos que devem ser tratados por lei complementar. Então veja que a 15.270, como eu mostrei para vocês, ela não alterou a Lei Complementar 123, que é a lei das pequenas empresas. E o que a Lei Complementar 123 fala? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ela chega e fala o seguinte, ela vem aqui e diz no seu artigo 14, vou mostrar para vocês agora, que consideram-se isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou da empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo o prolabore, que é o salário do sócio que está trabalhando, aluguéis ou serviços prestados. Então, a Lei Complementar 123, ela continua prevendo a isenção no imposto de renda para lucros e dividendos. Isso não foi alterado pela lei ordinária. A lei ordinária, muito pelo contrário, essa lei 15.270, quando ela chega aqui na tributação de altas rendas, ela chega aqui e fala o seguinte, cadê você? Cadê você? Ela chega e fala o seguinte, que a lei 9.249 passa a vigorar com a seguinte redação. Vem comigo, olha só, entenda isso aqui. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pago acreditado pelas pessoas jurídicas, do lucro real, presumido ou arbitrado. Vejam, lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado. Não tem imposto de renda na fonte, nem integrando a base de cálculo, observados os dispostos no artigo 6A
e 16A, que é o quê? É a tributação sobre altas rendas e retenção sobre os lucros e dividendos. Então, o artigo que foi alterado da Lei 9249, ele fala dessa retenção somente para empresas do lucro real e do lucro presumido. E para empresas do Simples Nacional, continua valendo a Lei Complementar 123, artigo 14, que fala da isenção. E aqui expressamente fala de empresas do lucro real e lucro presumido. Então você tem uma incongruência muito grande aqui, porque aparentemente, né? E aí as pessoas estão falando, putz, caramba, o que vai acontecer? Vai ter discussão, com certeza. Se o governo não alterar, vai ter discussão, com certeza. Porque aqui tem outro ponto. Porque eu falei o seguinte, quando você distribui lucros e dividendos de mais de 50 mil reais, você tem uma retenção na fonte, tá? Então, não é facultativo. Vai ter uma retenção de 10% sobre o total. Pá. Então, distribuiu 60 mil reais, 6 mil reais fica para o governo, retido na fonte você recebe 54, beleza? Beleza. Só que ao mesmo tempo, quando você passa de 600 mil reais, tem um outro imposto de renda que você vai calcular, que é o imposto de renda mínimo, que é o seguinte, de 0 a 10%, a partir de 1.200.000, quanto você tem que pagar de imposto. Então, presta atenção. Por mais que uma empresa do Simples Nacional ela não faça essa retenção com base no que está lá no artigo 14 da Lei Complementar 123, quando ela for fazer a declaração anual, ela vai cair nos mais de 600 mil reais e vai ter que pagar imposto. Entenderam? Então, ficou uma situação meio estranha. E aí a Receita Federal chegou e ainda soltou uma solução de consulta Kikosite no dia 26, no mesmo dia em que a lei foi sancionada. E nessa solução de consulta, ela ratifica o entendimento da Lei Complementar 123, falando que o lucro total mensal distribuído a cada sócio não sofre retenção na fonte mensal relativa ao imposto de renda, caso a ME ou EPP possua escrituração contábil e demonstre a existência de lucro. Putz, aqui não citou a 15.270. Aqui não citou, vejam, os dispositivos legais. A Lei 123, artigo 14, Então a gente está num imbróglio muito grande. O que me parece? Me parece, primeiro, que o 123, a Lei Complementar 123, artigo 14, continua válido, que você não vai ter a retenção nesse caso, tá? Você não vai ter retenção nesse caso, mas se passou de 600 mil, você vai cair de lucros e dividendos, você vai cair na situação do imposto de renda mínimo, e aí não tem jeito. O empreendedor do Simples Nacional, ele vai ter que pagar também, tá? Então, assim, eu acho que isso vai ter uma seara grande aí de discussão, mas eu acho que é esse entendimento que vai prevalecer. Deixa a sua opinião aqui, se você tem uma opinião formada sobre esse tema, deixa aqui nos comentários. E lembrando que se você quiser conhecer a nossa pós em Reforma Tributária e Prática Fiscal, nós já estamos preparando dezenas de milhares de alunos para o novo Sistema Tributário Nacional, que começa a valer agora em 2026. Nosso time está te esperando, basta tocar no link aqui na descrição, você vai conhecer o verdadeiro projeto que a Faculdade Brasileira de Contabilidade criou. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.